Hoje eu vou te contar uma história que não é só sobre amor. É sobre o que acontece quando o medo entra onde só cabia carinho. Dois homens se encontraram, se amaram e viveram algo tão intenso que parecia eterno. Mas numa noite, uma mensagem, uma dúvida, uma tempestade. E o que veio depois, ninguém estava preparado para ouvir. Eu nunca pensei que um dia escreveria essa história. Mas tem coisas que a gente guarda tanto no peito que, se não soltar, sufoca. Meu irmão, o Caio, era meu melhor amigo. A gente cresceu dividindo o mesmo quarto, os mesmos brinquedos, os mesmos segredos. Mas teve um que ele guardou só pra ele, até o dia em que tudo desabou. Caio era daqueles caras que sentia tudo com muita força. Quando ele ria, era de doer a barriga. Quando chorava, parecia que o mundo ia acabar. E quando amava, ele se entregava por inteiro. Foi assim quando conheceu o Léo, um encontro que parecia escrito nas estrelas, mas que terminou com uma dor que até hoje me corta por dentro. Eles se conheceram num curso de fotografia. Caio sempre foi um apaixonado por imagens. Sabe aquele cara que gosta de captar o instante? E Léo era o tipo de pessoa que parecia ter saído de um filme. Calmo, gentil, com um olhar que penetrava, que abraçava. Quando os dois se olharam pela primeira vez, foi amor à primeira vista. Caio voltou para casa com um brilho diferente no rosto, um brilho que eu particularmente nunca tinha visto. No começo era tudo leve. Eles riam por qualquer coisa, passavam horas conversando sobre a vida, os sonhos, o futuro. Eu via meu irmão florescer dia a dia. Quando ele me contou sobre o Léo, me contou com medo, mas eu só abracei ele e disse: "Se ele te faz feliz, meu irmão, é isso que importa." E era. Por um tempo, era só felicidade. Mas o amor quando é intenso, às vezes vira medo. Medo de perder, de não ser suficiente, de ser deixado para trás. E foi aí que o ciúmes começou a aparecer. Primeiro, em forma de perguntas inocentes. Depois, em silêncios longos. E então, em desconfianças que machucavam mais que qualquer palavra. Léo era paciente, tentava explicar, mostrar que não havia nada, mas Caio, ele já não ouvia. O coração dele gritava mais alto que a razão. Eu tentava conversar, acalmar, mas era como falar com uma tempestade. Ele dizia que amava demais, que não suportaria ser traído. E eu via ali um medo nos olhos dele, um medo que crescia dia a dia. Teve uma noite que eu nunca vou esquecer. Caio chegou em casa transtornado, arrasado, abatido, cara fechada. Ele tinha visto uma mensagem no celular do Léo. Era só uma conversa antiga, nada a ver. Mas para ele, aquilo foi o fim. Ele chorava, tremia, dizia que tinha sido enganado. Eu tentei acalmar, mas ele saiu correndo, dizendo que precisava de respostas e que iria tirar tudo isso a limpo. Naquela madrugada, chovia forte. O vento batia nas janelas como se quisesse avisar que algo ruim estava para acontecer. Eu fiquei acordado, esperando ele voltar. Mas as horas passaram e nada. O celular dele só estava desligado. Meu coração apertava no peito e um pressentimento ruim começou a me consumir. Foi só de manhã que o telefone tocou. Era a polícia. Disseram que tinha encontrado alguém numa estrada afastada, perto de um mirante. Quando falaram o nome do meu irmão, minhas pernas enfraqueceram. Eu caí no chão. Fiquei sem ar, fiquei sem chão, fiquei sem nada. Aquela notícia foi terrível pra mim. Mudou tudo, pra sempre.
E o que aconteceu? Aconteceu que naquela madrugada, Caio saiu de casa como quem foge de si mesmo. A chuva caía pesada, o céu parecia chorar junto. Ele caminhou sem rumo, com os olhos perdidos e o coração em pedaços. Foi visto por um motorista, parado à beira de uma estrada, olhando o vazio como se procurasse respostas no escuro. Horas depois, o silêncio tomou conta. A tristeza que ele carregava por dentro foi maior que qualquer palavra dita. E agora, tudo o que restava era o vazio e a saudade. Léo ficou em pedaços. Ele me procurou dias depois, com os olhos completamente vermelhos, voz embargada, e disse que nunca quis machucar o Caio, que o amava, que daria tudo para voltar no tempo e ter ele de novo. Mas o tempo não volta, e a dor que ficou para sempre. Eu entrei no quarto de Caio. Tudo estava do jeito que ele deixou. A câmera em cima da mesa, as fotos espalhadas, o perfume dele ainda pairava no ar. Sentei na cama e chorei como criança. Chorei muito, porque ali, naquele silêncio, eu entendi o tamanho do amor que ele sentia e do vazio que ele deixou. No meio daquele silêncio, vasculhando os seus pertences, eu encontrei uma carta. Essa carta estava dobrada dentro da gaveta da escrivaninha. O papel tremia nas minhas mãos como se já soubesse o peso do que estava prestes a revelar. Respirei fundo e comecei a ler. Léo, eu não sei mais como lidar com o que sinto. Eu te amo tanto que às vezes parece que esse amor me sufoca. Eu queria confiar mais, rir mais, ser leve, mas tem algo em mim que pesa. Cada vez que você sorri para alguém, o meu coração se aperta. Não porque eu não confio em você, mas porque eu não confio em mim. Eu tenho medo. Medo de não ser suficiente. Medo de você acordar um dia e perceber que merece alguém melhor. Me desculpa por cada vez que te olhei com dúvida. Me desculpa por cada silêncio que deixei entre nós. Eu tô tentando. Juro que tô, mas às vezes parece que o amor que eu sinto é grande demais para caber aqui, dentro do meu peito, dentro de mim. Eu não sei o que fazer com esse sentimento que me consome. Só queria que você soubesse que mesmo nos meus piores dias, o que eu sinto por você é verdadeiro. Beijos, Caio. Depois de ler aquela carta, as palavras do Caio ficaram ecoando na minha cabeça como se ele ainda estivesse ali, tentando explicar tudo aquilo que ele sentia. A dor virou silêncio, a saudade virou abraço, e então fizemos a despedida. Foi simples, só a família e o Léo. Ele levou uma foto dos dois, colocou junto das flores e disse: "Você foi o meu melhor instante." E eu só consegui olhar para o céu e perguntar: por que, Senhor? Por quê? O tempo passou, mas a dor não passa. Ela só mudou de lugar. Às vezes, aparece numa música, num cheiro, numa lembrança. Às vezes vem forte como uma onda que arrasta tudo, outras vezes é só um sussurro no vento. Mas ela está sempre aqui. Porque quando a gente ama alguém de verdade, ele nunca vai embora de verdade. Léo tentou seguir, mudou de cidade, começou a dar aulas de fotografia, mas eu sei que uma parte dele ficou com o Caio. E eu também deixei uma parte minha ali, naquela curva da estrada, onde o destino do meu irmão foi selado. Hoje, quando olho as fotos que ele tirava, vejo mais que imagens, eu vejo ali sentimentos, vejo o amor que ele tinha pela vida, pelas pessoas, pelo Léo. E me dói muito saber que o medo foi mais forte que o amor, que o ciúmes apagou uma luz tão bonita. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria abraçado ele mais, teria dito que tudo passa, que o amor verdadeiro não se mede por mensagens, não se mede por horários, que confiança é o que sustenta qualquer relação. Mas eu não voltei.
E agora, só me resta contar essa história. Contar para que outros Caio e Léo não terminem assim. Para que o amor não seja sufocado pelo medo. Para que a gente aprenda a ouvir, a confiar, a perdoar também. Porque às vezes o que a gente mais teme é só um reflexo da nossa própria insegurança. Caio me ensinou muita coisa, mas a maior lição foi essa. Amar é deixar o outro livre. É confiar mesmo quando o coração treme. É entender que o amor não é posse, é presença. E que a ausência, quando vem, dói mais do que qualquer traição imaginada. Essa foi a história do meu irmão. Um amor que nasceu bonito, mas que os ciúmes levou. E se você, que está ouvindo isso agora, ama alguém, cuida, escuta, abraça. Porque às vezes a gente só entende o valor de um instante quando ele vira lembrança. Essa foi a história de hoje. Se ela tocou o seu coração, deixe o seu like, se inscreva e compartilhe com alguém especial. E no próximo vídeo, vou trazer o relato de uma mulher que conta que era apaixonada por um homem no qual não podia se casar, pois a sua mãe achava que ele não era a pessoa ideal. E se você também tem uma história que merece ser contada, escreva para a gente, escreva para o canal Vidas em Voz. O nosso e-mail, vidasemvoz@gmail.com. Vidas em Voz, o canal onde cada voz tem uma história para contar.